E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Davi, mentor de design aqui no Novos Negócios em TIC, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa metodologia, que é o Challenge Based Learning, que a gente chama de CBL. Mas para isso a gente tem sempre perguntas, né? Então, como que a gente resolve problemas? Isso é uma coisa muito comum do nosso cotidiano, certo? A gente tem problemas fáceis, difíceis, complexos, desde uma conta de matemática na aula, ou até mesmo um problema em casa que a gente tem que resolver com comunicação ou alguma coisa assim, né? Então, existem problemas em todos os lugares e a gente tem que arranjar formas de resolver eles. Mas, na verdade, a gente vai tentar resolver isso com o conhecimento que a gente tem, certo? Então, às vezes pode parecer difícil a gente concluir algum desafio ou algum problema só com o que a gente sabe. Então, a gente acaba tendo que aprender coisas novas para conseguir resolver aquele problema, né? Então, se a gente imaginar que existe um mago de poções, ele está tentando resolver os problemas dele, criando poções, a gente pode pensar que é só ele jogar todos os ingredientes dele ali no caldeirão dele e pronto. Vai sair uma poção e tudo mais, porque, enfim, magia. Mas na realidade, ele tem que passar por muito tempo de estudo, certo? Então ele precisa saber sobre. Precisa de muita leitura, então ler muitos livros e coisas assim. Ele precisa conhecer o passo a passo daquela receita e como que isso funciona. Ele precisa entender que existem problemas no meio do caminho. Nem tudo que ele espera que vai acontecer, de fato vai acontecer. Então, tudo isso ele vai aprendendo com o passar do tempo. E não é alguma coisa que acontece do nada ou ele simplesmente sabe, né? Então, ele teve que aprender muita coisa para conseguir chegar nesse ponto. Mas tudo que esse mestre de poções precisa são receitas. E aí pode ser que algumas receitas funcionem para muitas coisas. Se a gente comparar isso com matemática, por exemplo, a gente vai ter funções, vai ter como resolver um problema de algumas formas diferentes, mas vai chegar um momento que essas receitas ou essas fórmulas, elas não vão saber, elas não vão conseguir resolver todos os problemas da gente, certo? Então, se a gente pensar bem, esse mestre de porções ele precisa de muito mais do que receitas, né? Ele precisa criar novas receitas. E aí, para isso, ele pode criar, por exemplo, uma receita fácil no começo, uma porção de cura, que ele sabe os ingredientes, que a avó dele contou para ele, ou alguma coisa assim, e ele sabe o passo a passo daquilo, como misturar os ingredientes e tudo mais. Mas vai chegar uma hora que vai aparecer para ele um problema, um desafio, que ele precisa criar, por exemplo, uma poção rara, que ninguém nunca criou. Então, como é que ele vai fazer isso? Será que existe uma receita para algo que ninguém nunca criou? Talvez não. Então, vai ser esse momento que ele vai exercitar esse poder que ele tem de criar novas coisas, né? De aprender a criar uma nova receita. E para ele chegar nisso, ele vai passar por um processo muito complexo. Então não existe um caminho certo. Vai ter idas e voltas e vindas. Então tudo isso vai ter um emaranhado de opções que ele pode seguir, certo? Então como é que ele resolve um problema complexo? Ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que experimentar muita coisa, conhecer novos ingredientes, conhecer novas pessoas, novos magos que sabem conhecimentos diferentes do que ele sabe, e depois de entender tudo isso, ele vai começar a perceber coisas novas, fazer novas ligações, e aí sim começar a tentar resolver esse problema. Então, como que a gente aprende com esses desafios, certo? Já que esses desafios então estão em todo lugar, como que a gente aprende com eles? E aí a gente chega com a nossa metodologia. Para esse mago, a primeira coisa que ele faz quando chega uma poção nova que ele tem que fazer, ele tem essa etapa de intenção. Então ele entende o que está acontecendo, quem é essa pessoa que precisa dessa poção, como que essa poção pode ser feita e como que ele sabe, o que é que ele sabe sobre essa poção, né? Depois ele vai para uma etapa de exploração. Então ele faz experimentos, tenta combinar novos ingredientes e ver se aquela poção é de fato algo que ele conhece. E depois ele parte para o mundo real, né? Que ele vai criar essa poção e vai tentar entender se ela funciona para aquele problema inicial que ele estava tentando resolver. Então, será que essa poção que eu criei para cura está realmente curando? Ou ela cura pouco, cura menos do que deveria? Então, tudo isso acontece nessa etapa. Aí a gente chega com o nosso CBL, que na verdade é só uma, 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 uma opção diferente do que a gente está tratando aqui. Então, no CBL, a gente chama essa primeira etapa de engage, que é quando a gente se engaja naquele desafio e tenta conhecer mais sobre aquilo e tenta entender como que a gente pode resolver certo problema a partir de uma grande área, certo? E aí a gente parte para o investigate, que é onde a gente faz explorações, entende mais sobre aquele problema,
conhece pessoas novas, faz entrevistas, busca por novos conhecimentos que você não tinha adquirido antes. Então faz uma exploração mais profunda sobre aquele tema, né? E o mundo real lá do nosso mago de poções, aqui a gente chama de act, que é ação, que é onde a gente faz de fato aquela solução. A gente proporciona aquela solução, testa aquela solução e vê se isso está fazendo sentido lá no início, quando a gente pensou lá no Engage, né? Então a gente tem um challenge lá no Engage, que é esse desafio que fez a gente buscar por investigação e entender mais sobre isso, e que a gente chegou na solução aqui no nosso Act, né? E tudo isso a gente está dentro falando, né, sobre o nosso Challenge Based Learning, que é a metodologia que a gente utiliza aqui. Então, ela é uma metodologia ativa. Então, os alunos estão sempre questionando coisas, não esperando que a gente questione eles sobre algo. Então, a gente tem 3 etapas dentro do CBL, que é o Engage, o Investigate, o Act, como eu tinha dito, mas ainda assim ele é subdividido em algumas coisas. Então, dentro do Act, ou dentro do Engage, por exemplo, a gente tem a Big Idea, a Essential Question, o Challenge, e nas outras etapas a gente também tem essas subdivisões. E tudo isso para garantir que os alunos e as pessoas que estão utilizando o CBL consigam sair de um ponto onde eles conheçam um pouco sobre um assunto e saiam com uma solução que realmente faça sentido e que resolva aquele desafio inicial. E aí, a gente tem essas etapas, né, dentro do Engage, que são a Big Idea, o Essential Question e o Challenge. Dentro do Investigate, a gente vai ter as Guiding Questions, as Guide Activity, mais os Researches e as sínteses, né? Nessa etapa do Investigate é onde mora, de fato, a nossa exploração, nossa pesquisa mais concentrada, né? Então, por exemplo, essas Guiding Questions são várias Guiding Questions que a gente tem que fazer para tentar chegar numa solução, certo? Dentro do ACT, a gente vai ter as nossas Solution Concepts, o Solution Development e a implementação e validação daquilo. Então, nessa etapa é onde a gente constrói, de fato, essa nossa solução, identifica pontos de melhoria, coloca isso na mão do usuário e tenta coletar feedbacks. Então, tudo isso acontece nessa etapa. Dentro do CBL, a gente também trabalha com alguns conceitos, como, por exemplo, a reflection, documentação e o compartilhamento. Então, dentro das reflections, a gente está sempre pensando no que a gente fez no passado. Então, se a gente está no engage, o que é que a gente fez para conseguir chegar no bom engage? Dentro do investigate, como que o engage ajudou a gente a chegar nesse bom investigate? O que a gente estudou dentro desse investigate? Essas reflections servem para a gente entender o processo e estar sempre se perguntando o que é que a gente aprendeu, porque isso, de fato, vai ajudar a gente a aprender mais, né? A documentação, é sempre importante documentar o que a gente está fazendo dentro desse processo do CBL, para a gente sempre conseguir entender se alguma coisa que a gente encontra hoje já foi vista no passado, ou então se passa muito tempo, né, dessa pesquisa, como que o que eu fiz lá atrás ajuda eu a responder perguntas de hoje, né? E o compartilhamento, porque sempre a gente está trabalhando entre equipes, então as equipes podem compartilhar conhecimento entre si, tem 2 equipes trabalhando no mesmo API, por exemplo, isso pode ser usado para as duas de forma compartilhada, então esse compartilhamento é muito importante nessa etapa. E o CBL também, ele é cíclico, incremental e adaptável, porque todas as equipes têm um caminho diferente, né? Cada equipe está fazendo seu próprio projeto, cada equipe tem pessoas diferentes, então tem pensamentos diferentes sobre o que está fazendo. Então ele tem que ser cíclico, ou ele tem que ser incremental, que a gente está sempre trabalhando coisas novas, né? E está incrementando o que a gente fez antes. Ele vai ser cíclico porque a gente não tem uma etapa após a outra, a gente tem esse círculo, né, do Engage, Investigate e do Act, e elas são esse emaranhado mesmo, porque a gente pode ir, voltar, fazer perguntas lá atrás para poder responder perguntas que a gente está tentando achar lá no Act. Então, esse processo cíclico ajuda a gente a não se prender muito nas etapas, né? A gente está sempre refazendo elas para conseguir melhorar e incrementar esse nosso produto, essa nossa solução. E adaptável, como eu estava falando, que ele é adaptável para cada equipe, né? Então, cada equipe usa o CBL de um jeito diferente e consegue se adaptar a ele para conseguir melhores resultados. Então, só uma comparação com o que a gente já tem na escola, na faculdade, no ensino tradicional, a gente consegue, primeiro, né, o professor chega lá e passa para a gente, vocês têm que entender isso, então a gente precisa entender o que precisa aprender. Então, tem um livro, né, para você estudar,
tem aquela lista de conteúdos para você estudar. Aí você vai fazer o que depois? Memorizar isso. Então pega todo aquele conteúdo, tenta memorizar o máximo que você consegue, para depois aplicar isso num problema, para ilustrar como você aprendeu aquele conhecimento. Então, meio que uma prova, um trabalho, algo assim, sabe? Então, você primeiro tem todo um conteúdo denso, você tenta memorizar aquilo o máximo que você consegue, depois aplica isso para tentar ilustrar que você aprendeu. Então, é meio que esse o processo do ensino tradicional, né? Já dentro do CBL, a gente tem um pouco de diferença, na verdade, bastante, porque a gente já começa com um desafio. Então, a gente tem um desafio que a gente não sabe muito sobre ele, a gente não sabe para onde ele pode ir, né, o que é que ele pode trazer, mas aí a gente começa, o que é que eu preciso identificar para aprender e conhecer mais sobre esse desafio para eu conseguir achar uma solução lá no futuro, né? Então, a partir de um problema, a partir de um desafio, eu identifico pontos que eu preciso aprender para depois eu, de fato, aprender isso e aplicar numa solução, né? Então, é meio que o contrário do que a gente tem no ensino tradicional, porque lá a gente tem um conteúdo muito denso, tenta memorizar aquilo para depois aplicar. Já que a gente, de fato, tem um desafio no começo e tenta estudar coisas que estão relacionadas àquele desafio. Então é muito mais engajante para o aluno estudar algo que ele está vendo ali, preciso estudar isso para resolver esse problema aqui. Parte desse problema eu resolvo estudando esse material. E aí, no final, a gente consegue uma solução muito mais direcionada e guiada para esse tipo de metodologia, né? E aí, vamos experimentar o CBL. Convido vocês a dar uma olhada no material oficial do CBL, tem o guia do CBL, o site, tem muitos exemplos lá como que se faz um bom CBL também. E vocês podem conhecer um pouco também a mais, né, lá na plataforma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a nossa metodologia. Siga a gente lá nas redes sociais, acompanhe a gente está sempre publicando materiais extras, conteúdos rápidos, vocês sempre estarem aprendendo um pouquinho mais, tá bom? É isso, até mais.